Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Billy Paul do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Se inscreva e ative as notificações. 3 dicas importantes para você. Primeiro, vá na descrição do vídeo, baixe o biomap da aula e acompanhe a aula com o biomap em mão. Qual a importância disso, professor? Você não vai precisar dar stop no vídeo para fazer anotações. Segundo ponto, pegue esse biomap de todas as aulas que você assistir, imprima-os e monte-os numa pasta escacela com divisórias plásticas para que você tenha um material revisional que permite você revisar qualquer aula em apenas 5 minutos. Essa metodologia, o método Biomap, é baseado nos mapas mentais desenvolvidos pelo escritor e pesquisador inglês Tony Buzan. Terceiro ponto, baixe o Bioese em todas as aulas, exercícios com gabarito, questões atualizadíssimas, para que você possa então exercitar todo o conteúdo aprendido em nossas videoaulas. Beleza? Professor, sobre o que vamos conversar hoje? Último tópico dos estudos de evolução. Após a vinheta, evolução humana, especialmente para você. Vamos lá? Ok, o fóssil mais antigo de Australopithecus já encontrado foi encontrado na Etiópia e remonta a cerca de 3,2 milhões de anos e é chamado de Lucy. Luzia é o fóssil de uma mulher entre 20 e 24 anos de idade encontrado no Brasil. Luzia é considerado o fóssil mais antigo de Homo sapiens, remontando a cerca de 11 mil a 12 mil anos. Luzia pode ser o início da explicação da origem do homem americano. Muito bem, a história evolutiva humana ainda não está bem esclarecida. Existem muitos buracos a serem preenchidos. Mas, de acordo com o que sabemos e o que estudamos sobre evolução e sobre a evolução humana, 5 pontos são extremamente abordados quando falamos especialmente sobre a evolução humana. Primeira coisa, 2 teorias básicas. A teoria criacionista, que falamos muito nela lá no início dos estudos de evolução, que atribui a origem da vida a uma origem divina, inclusive a criação do homem. A outra teoria, claro, é a teoria evolucionista, que temos discutido sobre ela em várias aulas, passando pela teoria de Lamarck, pela teoria de Darwin, pelo neodarwinismo, pela teoria sintética da evolução, pelas evidências evolutivas e outros assuntos mais relacionados. E chegamos ao final, tá? Nesse nosso bloco de videoaulas a respeito de evolução. E aí, o que podemos falar a respeito da evolução humana, que consiste no processo de mudança que originou os seres humanos e os diferenciou em espécie? É sobre isso que vamos comentar. A sequência evolutiva discutida por todos os evolucionistas que trabalham na questão e que tentam explicar o desenvolvimento da espécie humana ao longo do tempo, claro que existem muitos outros pontos, entre esses pontos que eu vou comentar com vocês. Mas o que mais é explorado em provas, o que mais se questionam em todas as questões de Enem e de vestibulares, é exatamente esses pontos que vamos abordar aqui e que você tem que evitar esquecer.
Entendido? Que pontos são esses, professor? Primeira coisa, a evolução humana, que parte lá dos hominídeos, lá atrás, chega num determinado ponto, que é o Australopithecus afarensis. Tá certo? Claro, existem outras bases de critérios evolutivos humanos anteriores ao Australopithecus? Claro que sim. Mas o marco zero da evolução humana parte do Australopithecus afarensis, que no início da aula citamos o mais importante fóssil relacionado, que é Lucy. Ok? Mas o que a gente pode comentar a respeito do Australopithecus afarensis? É considerado o primata humano mais antigo. Importante sobre ele é a presença do polegar e posição mais ereta. Era o indivíduo que já andava numa posição mais ereta e apresentava o polegar. Se você quiser saber a importância do polegar, comece a realizar certas atividades sem utilizar o polegar. E aí você vai ter em mente da sua importância e da sua funcionalidade na habilidade humana a nível manual. Então, as características importantes do Australopithecus afarensis é que ele já assumia uma posição mais ereta, iniciava-se então o processo de liberação das mãos, o que levou ao desenvolvimento de habilidades mais superiores e mais aperfeiçoadas. E a presença do polegar. Localização do Australopithecus afarensis no continente africano. Ora, a evolução prosseguiu até que surgiu o Homo habilis na sequência. O Homo habilis, o que tem de extremamente importante? A habilidade manual. É considerado o nosso ancestral mais remoto que desenvolveu a habilidade manual. O Homo habilis passa então a realizar confecção de instrumentos que foram importantes na atividade de caça a partir deste grupo. Ora, a atividade de caça leva então ao consumo de carne que foi extremamente importante à evolução cerebral, porque aumentou consideravelmente o apósito de proteínas no organismo, que foi importantíssimo para que o cérebro se desenvolvesse e chegasse ao cérebro que nós temos hoje. Localização também no continente africano. Então, quando você pensar em Homo habilis, ele descende a partir do Australopithecus afarensis e a característica importante dele, o próprio nome sugere, que é o desenvolvimento da habilidade manual. E aí chegamos ao Homo erectus. O Homo erectus, importante, o próprio nome sugere, postura ereta. É entendido ou não? Esse cara aqui já foi o cara que assumiu definitivamente a postura bípede, o que nós denominamos de bipedismo ou bipedalismo. É uma característica marcante do Homo erectus. Vantagem, claro, na caça, na proteção e no transporte. A postura bípede favoreceu muito a atividade de caça, que começa lá pelo Homo habilis, que inicia o processo de confecção de instrumentos, de ferramentas, que são utilizadas, muitas delas, como arma, e agora o Homo erectus passa a se defender, ele passa a se proteger do ataque de inimigos, do ataque de predadores. E essa postura ereta, essa questão do bipedismo ou bipedalismo, fazendo com que os braços e mãos fiquem livres, favoreceu também o transporte, poder carregar coisas de um lugar para outro, coisas até bem grandes e até bem mais pesadas, ok? Vestígios do Homo erectus, vestimentas. Acredita-se que foi o nosso primeiro ancestral que se preocupou em se vestir, que se preocupou em se agasalhar. Aproveitando a atividade de caça, mata-se o animal, come-se a sua carne
e o seu couro, a sua pele, é utilizada então pelo Homo erectus para a confecção de roupas, a confecção de vestimentas. Esse grupo do Homo erectus passa então ao domínio do fogo, eles dominam o fogo, importantíssima, passaram então a fazer o cozimento dos alimentos, descobriram que os alimentos cozidos são muito mais saborosos, muito mais gostosos do que o consumo de alimentos crus. E esses indivíduos passam então a se organizar em grupos. Localização também no continente africano. E aí vem uma coisa importante. A necessidade social, a necessidade de convivência grupal passa então a levar a uma questão importante, que é a comunicação. Como se comunicar, como me fazer entender dentro do grupo onde estou inserido. E aí a evolução prossegue até que surgiu o Homo neanderthalensis, também conhecido como homem de Neandertal. E aí percebemos algumas coisas interessantes. Super importante, detém todas as características dos anteriores, do Australopithecus, do Homo habilis, do Homo erectus. E aí, qual a inovação que aparece? Olha só, vestígios do homem de Neanderthalensis, entendido? Está relacionado com o sepultamento. Os demais não se preocupavam com os seus parentes mortos. Os abandonavam ao relento na natureza e iam embora seguindo as suas atividades, seguindo o seu destino. O homem neanderthalensis, o Homo neanderthalensis, ele já tinha uma certa preocupação com os parentes mortos, provocando o seu sepultamento. E desenvolve-se agora a cultura de construção de templos. A religião, então, passa a surgir a partir desse nosso ancestral, que é o nosso ancestral mais próximo. Baseado nisso, consegue-se perceber claramente que o Homo neanderthalensis, ou homem neandertal, ele possui princípios de afetividade. Acredita-se que, ao longo do desenvolvimento evolutivo, o cérebro agora, ele passa a desenvolver uma mente mais profunda, ele passa a desenvolver a mente subconsciente, aonde está localizado as suas emoções. Então, uma grande característica diferencial, um salto evolutivo para a nossa espécie atual, inicia-se no Homo neanderthalensis. É o cara também que passou a construir abrigos. Isso deu a ele grande capacidade de mobilidade. Antes viviam em cavernas. As cavernas, elas são fixas. Uma vez encontrado a caverna, eu passo a me proteger nessas cavernas. Mas aí, a minha área de abrangência para as minhas atividades de sobrevivência e de subsistência, elas ficam limitadas. Porque eu não posso me afastar muito da caverna, porque logo a partir do momento em que o dia começar a acabar, a noite começar a surgir, eu tenho que voltar para a caverna para evitar de ser capturado por um predador que me pegue aí desprevenido. E aí, a partir do momento que esse cara já domina as habilidades manuais para a construção de ferramentas, já tem uma postura ereta, características que ele traz dos outros ancestrais remotos, ele passa então a construir abrigos e aí a sua mobilidade torna-se excelente. Ele pode simplesmente ir, simplesmente ir, simplesmente ir. Não precisa se preocupar em voltar, porque ele pode construir um outro abrigo no lugar onde ele se encontrar, no lugar onde ele estiver. Sua localização também remonta ao continente africano. E aí chegamos ao Homo sapiens. O termo sapiens vem de sabedoria. Importante no Homo sapiens, intelecto desenvolvido, inteligência, habilidade cognitiva, caixa craniana
maior. O cérebro, então, atinge a sua máxima expressão em termos de tamanho e também a sua máxima expressão em termos de intelectualidade. Início da comunicação, claro, o Homo erectus, que já vivia em pequenos grupos, já inicia essa necessidade. O homem de Neandertales, ele também continua vivendo de forma grupal, aumentando cada vez mais a necessidade de comunicação, e o início da comunicação é aqui a partir das pinturas rupestres. Desenvolvimento da agricultura. O homem agora passa a plantar, o homem agora passa a se dedicar ao cultivo de plantas para sobreviver melhor, para se alimentar melhor. Aí já ocorre o princípio das organizações sociais em comunidade. As pequenas cidades, pequenos vilarejos começam então a se desenvolver a partir daí. A espécie Homo sapiens, devido às suas habilidades mais altas, mais superiores, espalham-se pelo mundo, tornando-se então a espécie cosmopolita, cidadãos do cosmos, ok? Que se espalham por todo o planeta. Você vai nas regiões polares, ele está lá. Você vai nas cidades, ele está lá. Nas zonas de agricultura, ele está lá. Aonde você vai, ele está lá. E aí chegamos ao homem atual, a subespécie Homo sapiens sapiens, que é o homem moderno, a nossa espécie atual. Professor, por que Homo sapiens sapiens? O homem que sabe que sabe. Nós temos a consciência de que sabemos e, extremamente importante, temos a consciência de que somos finitos. Temos a consciência de que somos mortais. Temos a consciência de que somos efêmeros, passageiros, seres platônicos, vivendo em um planeta, numa existência curtíssima. Ok? E aí eu trouxe para vocês aqui, tá? No Museu de História Natural, existe essa estátua aqui, essa concepção do Australopithecus africanos, que é um dos nossos ancestrais que representam o marco zero da evolução humana. 5 pontos, então, são importantes no estudo de evolução da nossa espécie. O Australopithecus afarensis, que ao longo da evolução chega ao Homo habilis, que ao longo da evolução chega ao Homo erectus, que ao longo da evolução chega ao Homo de Neanderthalensis, e ao longo da evolução chega ao Homo sapiens. Lembrando que a evolução humana, entendido, é um processo de cladogênese, é um processo de especiação alopátrica, onde houve um isolamento geográfico. O isolamento geográfico leva à diversificação gênica, a diversificação gênica leva ao isolamento reprodutivo, e nesse momento em que variedades diferentes atingem o isolamento reprodutivo, trata-se de espécies distintas. Ok? Então, o Australopithecus afarensis, num determinado momento, um ramo deles se bifurcou, e aí, submetidos a condições ambientais diferentes, surgem o Homo habilis, que prossegue no processo evolutivo, e num determinado ponto, tá, do organograma evolutivo ocorre nova separação geográfica em grupos distintos que são submetidos a uma nova condição ambiental, um novo processo seletivo, e assim sucessivamente. Não esqueça disso. Tá? Existe uma figura muito marcante que mostra um macaquinho pequenininho que vai para a próxima fase, aí ele fica mais em pé e maior e se diferencia morfologicamente um pouco e vai para o próximo indivíduo e vai até chegar no homem lá na frente, sentado à frente de um computador digitando. Já vi muito essa imagenzinha que você deve lembrar. Cai muito em questões de prova, mas ali está identificado um processo evolutivo por anagênese, a especiação simpátrica. E não foi um processo de especiação simpátrica. Por quê? Porque nós temos macacos e temos homens. Tá? Na anagênese, uma espécie vai linearmente
se diferenciando em outra, que se diferencia em outra, que se diferencia em outra, com o desaparecimento do anterior. Na cladogênese, não, os indivíduos vão se ramificando, é como se fossem galhos de árvores. Tá? E chega a determinados momentos que eles até tornam-se meio contemporâneos de época. Então isso é o processo de cladogênese. Assim é que admite-se que ocorreu o processo de evolução humana. E aqui eu trouxe um gráfico interessante que mostra a sequência cronológica da evolução humana. Olha só, partimos aqui do Australopithecus, que, como eu falei para vocês, consideramos o marco zero do processo de evolução humana. Aqui nós temos o quê? Tamanho do cérebro, tá? Desconhecido, mas remonta a 4,2 a 3,8 milhões de anos. Chegamos então ao Homo habilis, tamanho do cérebro em torno de 510 a 600 centímetros cúbicos, remontando a 2,3 a 1,6 milhões de anos. Chegamos agora ao Homo erectus, com o bipedismo como característica importante e clássica do grupo. Perceba que o tamanho do cérebro agora é em torno de 850 a 1.100 centímetros cúbicos, remontando a 1,9 milhão a 150 mil anos. Chegamos agora ao nosso ascendente mais próximo, o Homo neanderthalensis, tamanho do cérebro em torno de 1.400 a 1.650 centímetros cúbicos, remontando a 200 mil a 30 mil anos atrás. E aí, o Homo sapiens, tamanho do cérebro 1.100 a 1.700 centímetros cúbicos, remontando a 200 mil anos até o presente. Beleza? Aprendeu? Inscreva-se no canal. Baixe o Biomap da aula, baixe o Bioese da aula para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos e nos encontramos na próxima aula. Até lá, tchau!